Gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o Banco Central e o presidente da entidade, Roberto Campos Neto, após o Copom manter a taxa Selic fixada em 13,75%, maior patamar de juros desde novembro de 2016 e que vem sendo praticado pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, desde agosto do ano passado. Para explicar por que a taxa de juros permanece alta e como ela pode impactar na vida da população, principalmente da população de baixa renda, nós vamos conversar agora ao vivo com a Carla Bene. Ela é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Professora, boa noite. Boa noite, Jodevá. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. O mercado já estava dizendo que talvez permanecesse essa taxa de 13,75%. Manteve. Isso é ruim ou é bom para o país? Isso é ruim para o país. É uma taxa muito elevada. O Brasil tem a maior taxa real, que já é descontada da inflação, né? A maior taxa real de juros do mundo. E isso significa que para quem precisa de empréstimo, qualquer um, você quer financiar uma televisão, você quer financiar uma geladeira, você quer comprar um carro, você vai ter que continuar pagando um juros muito elevado. É aí que mora o problema. Tá certo. Professora, pelo que eu entendi, então, a senhora define que reduziria a taxa de juros. Se a senhora fosse presidente do Banco Central, a senhora reduziria esse índice em quantos por cento? A economia, ela trabalha muito com expectativa. E se nós tivéssemos feito uma redução mínima que fosse de 0,5 ponto percentual, por exemplo, a Selic está 13,75 e ela descesse para 13,25, isso daí não iria mudar as projeções futuras do Banco Central, mas daria uma sinalização para os empresários, para as pessoas, para o país num todo, que o Banco Central começou um ciclo de queda. E aí que mora o problema. Ele disse que não tem prazo e não sabe quando vai começar um ciclo de queda. É aí que é o ponto. Agora eu queria uma opinião da senhora. O presidente Lula tem criticado isso, a equipe econômica também. Está tendo má vontade do Banco Central ou estão sendo muito rigorosos nessa questão técnica? Esse embate, né, entre o governo e o Banco Central, que as críticas, elas são importantes, elas até precisam acontecer, às vezes elas se perdem um pouco na forma, que também isso daí é algo que a gente precisa ficar atento, né? Quer dizer, uma coisa é você criticar o fato, outra coisa é a forma que se critica, às vezes isso acaba se perdendo um pouco, mas essas críticas provavelmente agora vão continuar, porque o Banco Central disse que não sabe quando vai cair. Então, assim, ter um Banco Central independente é algo importante, a maioria dos países trabalha dessa forma, só que aqui no Brasil a gente está vendo, principalmente depois da reunião de ontem, uma certa interferência política nas decisões, sim, porque tecnicamente está muito difícil de fazer a manutenção, ou melhor, a justificativa da manutenção dessa taxa. Professor, e eu queria... Vamos conversar com o nosso público que está assistindo a gente agora. Uma taxa de juros de 13,75%. De que forma atinge a população, especialmente de baixa renda? As pessoas precisam, assim, de entender de uma forma bem fácil que o banco, ele é a própria porta giratória. A gente não tem que passar por uma porta giratória no banco? Então, quando você entra no banco, ou seja, você vai aplicar o seu dinheiro no banco, o banco vai te pagar a taxa Selic, digamos assim, de uma forma bem simples. Então, você recebe 13,75. Um título público paga 13,75. Aí você sai do banco e entra outra pessoa precisando de um empréstimo. Ela quer pegar um dinheiro emprestado. O banco faz o quê? Ele pega o seu dinheiro de quem aplicou e coloca um diferencial em cima, muitas vezes fora também do propósito, dependendo da garantia e do produto, e cobra de quem precisa, vamos supor, 20%, 30%, 40% ou os créditos mais fáceis, que são
o cartão de crédito, por exemplo. Vocês sabiam que o cartão de crédito, se você paga a fatura mínima, ele cobra em média 400% ao ano de taxa de juros? Pois é, isso, na minha opinião, é crime. É, isso daí é algo totalmente abusivo, então é muito importante que as pessoas tomem muito cuidado com dois tipos de crédito. O cheque especial, que tem uma taxa elevadíssima, o outro é você receber a fatura do cartão de crédito, olhar ela ali e falar: ah, ali tem uma opção, eu vou pagar a fatura mínima. Você vai pagar 400% ao ano para dividir o resto que você tem a pagar. Ou seja, é o pior tipo de crédito que existe. Professora, realmente é lamentável a gente ver isso, né? Talvez seja o maior índice de juros no mundo, né? Professora, eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no nosso Jornal Brasil hoje, mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui e boa noite a todos e até a próxima.